Então, assim, eu tava lá no metrô agora, e aí eu tava muito aberto, assim, né? Você vem meio que preparado, claro, né? Pô, vou abrir, enfim, né? Eu chamo de abrir, né? Quando eu falo de ver energias, etc. E aí tinha uma garota lá que ela entrou e ela tava muito angustiada. E ela tava muito carregada, assim, e era coisa de coração. E ela ficou bem do meu lado. Inclusive, a minha energia interagiu com a dela, assim. Só que ela tava de lado, e aí eu vi aquilo lá, e como eu tava muito aberto, assim, vi ela tava muito perto, eu tive que segurar para não chorar. Porque eu tava interagindo com uma energia de sofrimento. E era uma garota bonita, mas ela tava com energia de peso no coração, de carregada, entende? Coisa sentimental, assim, eu tive que dar uma segurada, aí eu tive que vir praticamente o caminho todo, que eu vim 2 horas aqui de trem, metrô, trem. Eu tive que vir praticamente o caminho inteiro de cabeça baixa. Porque se eu tô muito aberto e eu tô no metrô, é complicado. Em vários níveis. Até nível das pessoas ficarem me olhando ou olhar para as pessoas. Acontece várias coisas, mas a gente vai desenrolando aqui. Então, Mas essa pessoa que você encontrou lá, que estava com... eu tava lotado o metrô lá. Sim, mas essa daí que você encontrou, que você sentiu, né? Que você conectou com a dor dela, É. com o sofrimento e tal. Você não se atreveria a dar uma mensagem de reconforto, assim? Puta, perfeita pergunta. Sabe que na hora eu até pensei assim, ó, se eu não tivesse atrasado, eu dava uma interagida talvez. Mas é a questão, né? Se eu for interagir quando eu estiver aberto nesses ambientes com todo mundo que está sofrendo, triste, angustiado, alma, assim, corpo espiritual perdido, né? Pessoas com o espírito perdido ali, cara, ainda mais no metrô, no trem. Eu já cheguei a ter alguns tipos de interação assim, de me sentir à vontade, de falar, vamos tentar alguma coisinha, e deu certo, foi bem legal, e já teve interações que a pessoa ficou um pouco incomodada, assim, sabe? Porque você tá Normal. vendo umas coisas que além, Uhum. desculpa. Por exemplo, vou dar um exemplo assim de. Aí eu vou dar um exemplo até de alguma coisa que não deu certo, pra galera não. Pra galera entender que as coisas são mais sutis do que parece, né? A gente pensa assim, pô, o cara vê energia, ele poderia falar pra todo mundo o tempo. Não é tão bem assim, sabe? Ainda mais se a pessoa não me procurou pra aquilo, se a pessoa. Você entende? Mas uma vez que eu tava. Pouquíssimas vezes eu fiz isso. Eu tava meio que entediado ali no ponto de ônibus, ali em São Caetano, morei um tempo lá. Tava um pouco entediado lá. E aí apareceu um cara assim e eu vi a energia dele de psoríase. Eu sei que é um pouco específico demais, mas dá pra ver, tá? Não só o cheiro, mas na questão da psoríase, não só a energia, mas a questão da psoríase eu consigo até o cheiro, identificar pelo cheiro. Aí eu tava ali, entediado, um tempão lá esperando, eu vi o menino lá, aí só tava meio que eu e ele assim, eu falei, cara, posso te falar uma coisa assim, cara, mas é uma coisa bem pessoal, assim, vou falar do nada, assim. Não foi na maldade, tá? Mas eu errei, tá? De fazer isso, tá? E eu cheguei pra ele e falei, cara, você tem psoríase? Aí ele já, um menino bem branco assim, uma roupa escura, tudo assim. Eu não sei se ele tava, acho que tava com o celular ali, fazendo alguma coisa. Ele olhou assim pra mim, ficou um pouquinho incomodado, mas aí ele olhou e falou, tenho. Aí eu falei assim, cara, você quer umas dicas assim, de psoríase? Eu posso explicar umas coisas pra você, assim. Aí eu acho que eu não lembro bem, mas acho que eu dei um migué. Acho que eu falei, acho que eu vi aqui, eu não tinha visto nada no corpo dele, tava todo encapotado. Mas acho que eu dei um migué de falar assim, acho que eu vi aqui um negocinho, só pra ele ficar mais tranquilo, né? Porque um cara do nada vai chegar e dar essa Ah, tá. informação. Você disse que você disse que viu visualmente. Não, eu vi energia. Não, sim, mas Não, mas você fingiu que Que eu tinha visto alguma física. feridinha, alguma coisinha, Aham. só pra ele não ficar tão cabreirão. Mano, que esse maluco, você entende? Sim. Então eu falei, não, que eu vi um negocinho aqui, não sei o quê. Aí ele ficou incomodado, porque não colou a mentirinha, Uhum. porque ele tava todo encapotado. E a psoríase dele não tá no pescoço, não sei o quê, tá ligado? Então, tipo assim, deve ser aquele cara que tá na barriga, que tá em partes do braço. Então, de eu ter acertado do nada, assim, ele ficou meio Em choque. não em choque, assim, mas meio incomodado, assim. Aí ele falou, não sei o que, eu já passo por um tratamento, não sei o que, e ficou me olhando, e eu percebi, putz, Rafa, não devia ter feito isso. Você entende? Porque você tá meio que invadindo, sabe? Se era pra ter chego em mim, teria aparecido de outra forma,
sabe? Ele teria me achado, eu tenho textos sobre isso, etc. Eu tenho textos metafísicos sobre várias enfermidades, até pegando essa parte de energia. Então, ali, eu não sei, eu só tentei. Falei assim, pô, poderia, sabe? Mas até na vontade de querer ajudar, sabe? Poderia falar tanta coisa pra ele, mas ficou meio, cara, como ele sabe? Ficou estranho demais. Então, às vezes, é melhor você... Às vezes não, no geral, é melhor você recolher mesmo. Você pode estar até vendo, mas e se aquela informação que você está dando, a pessoa não tem nem tanta ideia, ela vai negar, ela vai ficar brava. Eu tenho várias histórias, inclusive posso até resumir uma aqui, de como... isso serve até para os terapeutas aí de casa, que é o seguinte... Às vezes, nem é tudo que a gente vê, ou sabe, ou intuiu, que a gente tem que falar. Quem atende, sabe. Quem não atende, pode pensar, Rafa, dane-se a cosmoética, vamos que vamos, fala qualquer coisa, você viu, falaria. Não. Quem atende, cara, sabe, é com calma, é com carinho, vamos ver easy mode, hard mode, vamos ver até onde vai isso. Então, o que acontece? Teve uma vez que eu... cheguei no lugar, aí eu conversei com a pessoa, não estava muito à vontade no lugar, não estava muito à vontade com a pessoa, sabia que não era para dar muita informação, isso já é intuído também, você está vendo, mas e estava vendo energético, estava vendo espiritual, só que recolhe, vem aquela intuição. Aí o que eu fiz? Fui pressionado. E aí você tá, entre aspas, na casa da pessoa, você tá ali, a pessoa fica te pressionando, Rafa, o que você tá vendo, o que você tá vendo, não vou falar. Aí tem uma hora que lá pro final da noite, assim, apertou firme, assim, aí eu falei, cara, eu vou falar uma coisinha então. Aí você vai lá, um exemplo, assim, você vai lá e explica pra pessoa que ela tem uma energia escurecida na região do pulmão. Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Essas coisas, essa aconteceu e acontece de várias outras maneiras. E aí você fala lá, tem uma energia escurecida, tem uma energia marrom, que é de doença, né? Normalmente fica meio líquido, azul bem, marrom bem escuro, tá? O movimento, a textura é um pouco líquida, tá? É como se fosse um barro mesmo, tá? Fica aquela energia, aí você dá um toque e fala, ó, cara, muito cigarro, não sei o que, você vai lá e fala. Isso que ela pressionou e ela pediu informação. Eu não sei se ela achou que eu ia falar que ela era uma pessoa com uma energia fantástica, fabulosa, ó, como você, mas era informação que era mais útil, pelo bem dela. Entende? Ó, você pode ter tá tendo um problema aí. E o que acontece? Só que eu fui pressionado, eu sabia que não era para falar. Aí depois a pessoa fica com o quê? Ódio de você. Porque ela não gostou da informação. Sabe como chama isso? Negação. Ela entra em negação, ela não gostou de que você ter visto essa parte que não é positiva dela, e aí ela começa a te atacar. E ficar chateadona com você. E tem horas que ela, num papo, que você tenta trocar uma ideia legal e resolver, porque você dá dando dicas de saúde, você tá falando, cara, tá complicado, vai te dar algum problema, pode te dar algum problema. E aí isso tudo é pro bem da pessoa. Mas ela começa a ficar... Só que aí às vezes tá numa conversa legal e a pessoa admite, ô Rafa, então sabe o que você falou? Então 3 dias depois eu descobri que eu tava realmente com uma enfermidade aqui no pulmão, que eu tava com uma infecção. Ela admite isso. Só que aí pros outros, ela continua falando que você errou, que nada a ver, só que para você ela já até admitiu às vezes. Só que para ela mesma ainda tem uma negação, ainda tem um ódio de você ter visto e ela ainda falando para as pessoas que você mentiu ou que você viu errado, mas ela já te admitiu que teve a infecção e teve um problema.